Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. A heresia na igreja. Eu quero deixar essa breve reflexão aqui. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17 ao 19, que diz assim, ó: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, não aprovo. Portanto, vocês se reúnem, vocês se ajuntam, não para melhor, senão para pior. Versículo 19: Até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros ou verdadeiros se manifestem entre vós. Amém? Olha que interessante, abençoados. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo estava falando com a igreja, para a igreja que se ajuntava, que se reunia, que deveria estar unido em prol da palavra, em prol do evangelho. Mas eles não se reuniam para melhor, eles estavam reunidos para pior. E Paulo disse: nessa reunião de vocês, nesse ajuntamento de vocês, que vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior, eu não aprovo vocês nisso. Ou seja, o apóstolo Paulo estava no contexto do capítulo 11 de primeira carta aos Coríntios, onde os pastores dizem que Paulo ali estava pregando Santa Ceia, ou organizando a chamada Santa Ceia, o que não é verdade. Pelo contrário, Paulo não estava presente, ele estava mandando uma carta de exortação, de correção, dizendo Paulo que não aprovava aquela reunião, aquele ajuntamento como igreja, porque eles não se reuniam, eles não estavam ali congregados em Cristo. Pelo contrário, eles estavam apacentando a si mesmo. E Paulo disse: olha, eu não aprovo, eu não louvo vocês, porque vocês se reúnem, se ajuntam, não para melhor, senão para pior. Por quê? Porque antes de tudo, eu ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, ou como igreja, há entre vós, 18, dissensões. E em parte eu acredito, e até importa que haja entre vocês heresia, para que os que são verdadeiros venham se manifestar no meio de vocês. Então, abençoados, de onde ou onde que surge a heresia? Aí o pregador diz assim: ei, irmão, venha para a igreja, aceite Jesus, porque o mundo aí é uma heresia, é uma mentira, é um engano. Não, Paulo disse que era na reunião da igreja que tinha heresia, que tinha engano, que tinha mentira, que tinha briga, que tinha fofoca, que tinha contenda, que tinha divisão, que tinha dissensão. Tudo aonde? Na igreja. Então essa conversa de você aceitar Jesus e ir para a casa de Deus, ou seja, fazer parte de uma instituição religiosa que eles chamam de igreja, porque aí você vai virar um santo, é um engano. Porque quem é sujo em qualquer lugar. Quem é falso, quem é mentiroso, ele é mentiroso em qualquer lugar. Ele pode estar na igreja católica, evangélica, na umbanda, na quibanda, no sai de banda. Quando ele é ruim em qualquer lugar, irmão. Então os líderes religiosos gostam de mascarar e dizer assim: olha, venha para a igreja. Eles dizem assim: olha, venha para Jesus na igreja, porque apresentar Jesus tem que ser na igreja. Para eles não existe falar de Cristo fora das quatro paredes. Mas Cristo não habita em templo feito por mão de homens.
Deus não habita em um templo físico. Deus habita no coração do verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Deus não tem casa na terra. A casa na terra somos nós, onde o Eterno habita. Então, abençoados, Paulo disse que era na igreja, quando eles se reuniam como igreja, que havia mentira, dissensão, facção, contenda, inveja, tudo isso no contexto de igreja. Ô irmão Elson, então agora aí vai estreitar o negócio. Por quê? Eu vou ler o texto para a gente comparar aqui. Então há uma contradição. Vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo não aprovava aquela reunião como igreja. Claro, muitos se embriagavam, outros comiam, deixavam outros com fome, então não havia nenhum tipo de comunhão. Aí, Paulo leva a mente daquelas pessoas ao passado, porque no versículo 23 e 24 em diante, Paulo não está aplicando uma chamada ceia para ninguém. Pelo contrário, o contexto ali, na verdade, o que estava acontecendo era uma festa, né, de cultura do judaísmo, uma festa ágape, uma festa que seria uma festa de amor, mas que na verdade não tinha amor. E Paulo disse em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição. Como não estava tendo amor naquele ajuntamento como igreja, Paulo disse: eu não aprovo vocês, porque vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Então eu não aprovo vocês. Mas Paulo também disse: mas é necessário que haja heresia aí, mesmo vocês estando como igreja, para que os verdadeiros venham se manifestar. Então, naquela igreja, naquela reunião como igreja, não tinha comunhão, não tinha verdade, não tinha amor. Pelo contrário, tinha heresia no meio deles. Irmão Elson, mas também tinha os sinceros, o verdadeiro. Claro, irmão, você vai comprar batata na feira, né? Tá lá, cesta de batata, um cesto. Se você analisar, vai ter batata podre no meio. Mas não significa que você vai descartar todo aquele cesto de batata porque tem uma podre no meio. O odor, o mau odor, o cheiro mau pode até contaminar algumas, e principalmente aquelas que estão mais perto, né, irmão? Que comunhão há entre o bem e o mal, a luz com as trevas? Quando você está muito perto, não tem como andar em comunhão, não tem como andar junto, porque você vai se contaminar. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas ali você vai selecionar e vai entender que existe ali no meio delas batatas boas. Querido, assim é no contexto de igreja. No meio da igreja, no povo que se reúne como igreja, tem ladrão, tem assassino, tem mentiroso, tem tudo de ruim. Mas também tem os verdadeiros, tem os sinceros, tem aqueles que dão frutos. Mas essa reunião, Paulo disse: eu não aprovo. Mas no meio de vocês existe heresia, mas é necessário. Detalhe, é necessário. Tem que haver uma batata podre no meio do cesto. Jesus estava com 12 apóstolos, no meio deles tinha um apóstolo podre, o Judas. Aí Paulo disse: no meio de vocês é necessário que haja heresia. Para quê? Para que os verdadeiros venham se manifestar. Então, olha o contexto da carta aos Efésios. Eu vou ler 2 versículos, né? Efésios 5, 26 e 27. Diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Não é para apresentar o pastor, porque eu tenho que andar em santidade, porque eu vou me apresentar para o pastor, eu vou me apresentar no coral, eu vou me apresentar para as irmãs do Cocó de Fogo, para os profetas, então eles têm que ver que eu estou... Não, Cristo disse, para apresentar a si mesmo, Paulo falando, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmão Elcio, então agora entrou em contradição,
Porque em 1 Coríntios 11, Paulo não aprova aquela reunião, aquela igreja. Mas aqui, Paulo diz que a igreja é santa, imaculada e irrepreensível. Bom, e quem faz parte desta igreja? Quem faz parte dessa igreja de Efésios? Igreja santa, imaculada e irrepreensível. Os que fazem parte desta igreja de Efésios, igreja santa, imaculada e irrepreensível, são aqueles sinceros que se manifestou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Lembra? Paulo disse: eu não aprovo vocês nisso, porque vocês trazem contenda, divisão, partidarismo, embriaguez. Disse-me disse. Eu não aprovo vocês nisso aí. Vocês se reúnem para pior. Eu não aprovo. Mas Paulo disse: é necessário que haja entre vocês. Para quê? Para que os que são sinceros venham se manifestar no meio de vocês. Então, os sinceros que se manifestavam se encaixam em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que são aqueles que fazem parte do contexto de igreja santa e irrepreensível. Amém? Então é esta igreja que Colossenses 2,14, Paulo disse: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Quem são aqueles que estão perfeitos no Senhor? Aqueles sinceros que saíram lá daquela igreja do contexto de Corinto, que faziam a diferença, que não se contaminavam. Quem são os sinceros? Quem são aqueles que estão perfeitos? Aqueles que fazem parte da igreja de Efésio ou de Éfeso, santos, irrepreensíveis diante dele. E detalhe, mas que foram lavados pela palavra. Querido, ou a nossa mente é lavada pela palavra, ou nós vamos levar uma lavagem cerebral da tradição. Porque quando você diz assim: eu estou perfeito nele, aí alguém diz assim: que é isso, irmão? Todos nós somos falhos e pecadores. Falho, fraco, errar o alvo, todos nós erramos. Mas quando você se coloca como perfeito nele, é porque você entendeu o contexto de onde você saiu e onde você está hoje no Cristo ressuscitado. Amém? E assim sendo, amados, você agora passa a dar frutos para Deus. Olha lá em Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos agora frutos para Deus. A igreja que dá fruto para Deus é esta igreja que está perfeita. Essa igreja que recebeu a revelação da graça não apenas no campo do conhecimento. Não adianta: eu estou perfeito porque eu sei que Deus não habita em templo. Eu estou perfeito porque eu não sou mais enganado para dar dízimo. Eu estou perfeito porque eu sei que o Espírito habita em mim e salvação eterna não se perde. Não, isso não é sinônimo de perfeição. Isso é sinônimo de informação. Você está bem informado, ó. Parabéns para você, você está bem informado. Glória a Deus que você está bem informado acerca do conhecimento. Mas a questão é: o que é que você faz com esse conhecimento? Porque o povo de Corinto também tinha esse conhecimento. Paulo disse que nenhum dom faltava para aquele povo. O povo tinha conhecimento, mas não tinha caráter, não tinha atitude, não tinha vida com Deus, não tinha, uma mente voltada para o Senhor. Então não adiantava, ou não adianta, irmãos, termos o conhecimento e esse conhecimento não partir para a ação. Não adianta termos esse conhecimento da boca para fora e dizer assim: olha, antigamente eu fazia tudo pela igreja física, pelo pastor. Hoje não, hoje a Bíblia diz que eu tenho que fazer pelo meu próximo. A pergunta é: e tu faz? Porque se você faz, parabéns, igreja perfeita, imaculada, sincera, sem ruga, sem mancha. Agora, se não faz, hipocrisia, mentiroso, engano. E logo essa reunião na igreja, como igreja, não é aprovada nem por Paulo e pior por Cristo.
Ah, irmão, mas tem muita gente ali, glória a Deus, louvado seja Deus. Tinha 70 mil seguindo Jesus. Jesus disse: vocês só estão me seguindo, cambada de Marta Fome, por causa do pão. No dia que eu cortar o pão, vocês param de me seguir. Tem gente que é assim, só segue Jesus porque as coisas estão bem financeiramente. No dia que a situação aperta, parou de seguir a palavra, parou de seguir Cristo. Só, entre aspas, tá? Só segue Jesus quando o casamento tá tudo ali, só love. Mas no momento que tem uma crise no casamento, no momento que tem uma dívida no cartão de crédito, no momento que tem uma situação para trazer tristeza, o que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Para aí reclamar, irmão. Imagine ontem eu passei por uma prova, né? Eu acabei de postar uma mensagem recente, passando pela prova, dando glória a Deus. Acho que foi sábado. Eu não postei essa mensagem no canal? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Acho que foi sábado, foi na sexta que eu postei essa mensagem. E aí, quando foi ontem? Eu fui provado, né, irmão? Aí viemos de casa com o nosso carro, chegou no meio do caminho, deu uma pane lá no sistema de arrefecimento e joga o carro no estacionamento lá de uma loja que não teve jeito. E agora, vamos desistir? Não, a gente estava num propósito de ir para um trabalho social, de compartilhar com as pessoas aquilo que nós, né, planejamos durante o ano todo, né? E agora? O que está acontecendo? Mas Senhor, eu estava querendo levar, né? Aí o sistema religioso diz logo: eu estava querendo fazer a tua obra, Senhor. Não é a obra de Deus, não, é uma obra nossa. Ele jogou essa responsabilidade para nós. Ele nos deu essa responsabilidade. A obra de Deus já foi feita em Cristo, é só crer. Agora essa obra social, de cuidar, de amar, de levantar, de segurar, de ministrar, de falar, de ajudar, de abraçar, de curar, com a palavra da vida, com amor e com graça, está em nós, porque nós somos templo desse Espírito, e é através de nós que vai fluir essa graça. Mas e aí? E a prova, irmão? Eu disse: oxe, fazer o quê? Pelo menos eu falei isso uma vez que eu bati de moto vindo de Salvador, me arrebentei todo no fundo do carro e voei por cima lá e a moto deu PT, e quando eu caí lá eu bati a mão no capacete, o capacete já estava, aliás, o capacete já estava no chão. Eu só bati a mão na cabeça para ver se estava tudo certo aqui com os neurônios. Fiquei um pouquinho tonto na hora. Glória a Deus. Mas você bateu a moto e você estava numa obra, você estava pregando. Não, meu irmão, glória a Deus. Poxa, eu tenho até uma moto para bater. Se eu não tivesse moto. Então ontem foi a mesma coisa. Mas e aí agora trava tudo para... Não, pegamos o Uber, chegamos, foi um trabalho lindo, a igreja participou, todo mundo feliz. Vamos para casa agora resolver, né? E aí vai acionar o seguro para pegar o guincho. E o pior é que o carro tinha ficado no estacionamento privado, né? Porque foi um espaço que eu encontrei na hora, no desespero. Gente, acredita em Deus, né? Eu acabei de pegar, consultei lá a seguradora quando o guincho chegou, que rebocou o carro, que fez o retorno. Eu até filmei, estou gravado aqui na câmera, está gravado, filmei, né? Quando eu acabei de tirar o carro, chegou lá sete não, né? Que aqui em Salvador é 7, mas aqui eu não sei. Chegou lá carro de fiscalização, de não sei o quê, chegou uns 5 a 6 carros, e todo mundo lá, no lugar onde estava o carro. Eu não sei se houve uma denúncia, alguém suspeitou, um carro, né, preto lá, todo lá o dia todo, né, a manhã toda. Eu não sei se chamaram, mas por certo iriam rebocar o carro. E até eu filmei e mandei para minha esposa. Eu falei: ih, rapaz, olha para aí. Então, abençoados, precisamos entender que ser cristão, viver o evangelho da graça, olha para mim aqui, você na câmera, não quer dizer que você não passa por luta, não, irmão. Agora, as suas lutas não podem ser maior do que o teu Deus. A gente não pode colocar os nossos problemas e dificuldades acima de uma fé sobrenatural que nós temos. E como é que nós vamos ser provados para ser aprovados se não tem nenhum tipo de provação? Por que é que você sabe que Jó era um homem de fé? Por que é que você sabe que Jó não negou a Deus? Por que é que você lê e você sabe que Jó praticamente podre a ponto de se coçar com caco de telha, expulsar as moscas? Quando você lê o relatório do livro de Jó, um homem que estava com febre, a pele colada nos ossos, mostrava os dentes, os ossos. Ele atribuía falta ao Senhor. Pelo contrário,
Ele dizia: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas o mais fraco se incomoda, então abandona teu Deus e morre. Sai para lá com essa conversa fiada. Sai para lá, louca. Eu sei em quem eu tenho crido, disse Paulo. Amém, meus amados? Então, os verdadeiros vão se manifestar na igreja, mas os falsos também se manifestam na igreja. Paulo disse: é necessário que haja entre vocês os mentirosos, as heresias, para que os verdadeiros, os perfeitos, venham também se revelar entre vocês. Então, não se engane, já falei várias vezes. Eu tinha um irmão que ele partiu em Cristo, já morreu. E ele dizia assim: Elcio, você tem que ter muito cuidado. Ele era um coroa, bem coroa mesmo, quase 80 anos, mas era um irmãozão, aquele amigo mesmo, sabe? Eu acho que é um amigo mais velho que eu tive na vida, que ele era a idade de ser meu avô, mas era aquele amigo que brincava comigo. Ele dizia: rapaz, tome cuidado, porque você fica denunciando aí os pastores, mas tome cuidado porque a conta pode chegar. Eu falei: meu irmão, a conta só chega se eu caluniar, mas mostrar, ou seja, não aprovar a conduta desses homens, a conta não chega não, porque Jesus não abraçava mentira, os apóstolos não abraçavam engano não, denunciava mesmo. Não abraçava não. E ele sempre falava: mas a gente... Ou seja, ele tinha medo, irmão. Ele via muita coisa, heresia, mas ele não se manifestava com medo. Paulo disse: os verdadeiros têm que se manifestar. Mas eu sou crente. Mentiroso. Mas eu congrego. Hipócrita, fariseu. E é por isso que você vê esses crentes aí hoje abusando de criança. Outro dia apareceu outro aqui, um velho, diz que dirigente de uma tal de uma igreja, abusando de criança. Outro matou a esposa. Outros, né? E isso aconteceu onde? No mundo? No carnaval? Não, irmão, isso é normal lá. Mas aconteceu no âmbito que eles chamam de igreja, templo, casa de Deus. Mas e aí, todo mundo agora é ruim? Não. Os verdadeiros sempre vão se manifestar. Amém, meus amados? Graça e paz.